Eu queria, antes de mais nada, fazer um pedido para você que está aqui. Para os homens. Eu gostaria de pedir para que você, nessa manhã, fosse um cavalheiro. Um cavalheiro. Não a mim. Não a mim. Se eu estiver pregando, se você estiver falando, eu não vou pedir para você ficar quieto, não. Mas é bem o que o pastor Adriano falou. Nós estamos aqui diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero pedir para que você, cara, que você seja um cavalheiro. Um cavalheiro diante do Espírito Santo de Deus. Não adianta você só querer ser cavalheiro diante da menininha que está aqui e tal, entendeu? Pagar um bombonzinho para ela, bibibi, bababó. É bacana também. Faz parte do processo. Mas eu quero pedir para você que você seja um cavaleiro diante do Espírito Santo de Deus. Que seja um homem de verdade agora. Deixa Deus trabalhar você. Deixa Deus trabalhar a sua masculinidade. Deixa Deus falar poderosamente ao seu coração. Deixa Deus transformar você num cara com uma índole, com um caráter do Senhor. Para as meninas, quero pedir para que você seja uma donzela. Uma donzela diante daquele que ama você. Uma donzela diante daquele que morreu na cruz do Calvário por você. Uma donzela diante daquele que quer transformar a sua vida, que quer cuidar de você e que quer fazer grandes coisas na sua vida. Eu não vou demorar. Esse momento vai passar rápido. Mas a minha oração é para que esse momento o Espírito Santo, tanto nos cavaleiros do Senhor quanto nas damas, que o Espírito Santo tatue na sua alma e no seu coração essa palavra. E que ao você ir embora, você possa refletir um pouquinho sobre o que é seguir a Cristo. O tema do acampamento de vocês é conhecer o Senhor, pelo que eu vi também no sábado, conhecê-lo e conhecer e torná-lo também conhecido. Isso nada mais é para mim do que seguir a Cristo. E eu queria compartilhar com você a história de um cara que teve que aprender a seguir a Cristo, não a seu modo, não como a gente está acostumado, porque quando alguém diz assim para você, segue a Cristo, você tem algumas coisas que pode estar passando aí na sua cabeça, mas eu queria ter como um exemplo, como um paradigma, a história desse cara que aprendeu a seguir, que teve que aprender a seguir a Jesus, tendo a palavra de Jesus como guia para ele. Feche os olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós não somos nada. Nós somos pecadores. Nós temos as nossas paixões. Nós, por tantas vezes, nós deixamos de valorizar o que é muito importante, que é agora esse momento de ouvir a Tua voz, a Tua doce voz. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, para que o Senhor nos encha de Ti, para que o Senhor possa falar poderosamente à nossa alma e ao nosso coração, e a gente possa aprender a ouvir a Tua voz e seguir a Tua voz. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Alguém já pregou aqui essa história no acampamento ou não? Não? Marcos 10, 46 a 52. Acompanhe a leitura. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele
cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram-no então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou Jesus a ele: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. No mundo judaico antigo, as histórias das famílias, elas geralmente eram contadas pela perspectiva do pai da casa. A figura do pai era a figura mais importante no núcleo familiar. Se um homem não podia ter filhos, ele sofria algum certo tipo de preconceito na época. Ainda que a figura do filho primogênito também ocupasse uma certa importância dentro da família judaica antiga, a figura do pai ainda era o centro, era o pivô. O pai era o cara. Quando os filhos cresciam e o pai estava ali prestes a morrer, a bênção do pai, a bênção paterna, era algo extremamente desejado pelos filhos, muito desejado pelos filhos. A gente tem um exemplo aí dos gêmeos Jacó e Esaú, e a gente vê a história que Jacó roubou a bênção de Esaú com a ajuda da mãe. Quando nós nos deparamos com algumas histórias, com algumas narrativas das famílias, de algumas famílias dentro do contexto bíblico, a história dessa família, ela pode ser contada pela perspectiva do pai. Deixa eu dar pelo menos 2 exemplos. Se você pegar lá no final do livro de Gênesis, e nós vamos nos deparar com a história de José. E a história de José tem do capítulo 37 até o capítulo 50. São 13 capítulos dedicados à história de José. E o que eu acho interessante é como é que se inicia a narrativa da história de José. Capítulo 37, versículo 2 diz: esta é a história de Jacó. Poxa, a história de José, ela é contada na perspectiva do pai. Do pai que agora tornou-se aquela figura isolada, saiu de cena e tornou-se um pai deprimido porque perdeu o filho. E toda a história de José tem como pano de fundo a figura do pai. Essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos, e aí começa a história. Um outro exemplo, quando nós vamos ver a história de Salomão, e quando nós vamos ver a história de Absalão, são histórias também contadas tendo como perspectiva a figura do pai Davi. A figura do pai está sempre ali por trás e toda a trama também tem como pano de fundo a figura do pai. Bom, tendo esse pano de fundo bem definido para mim e para você nessa manhã, é importante agora a gente compreender o que é que o texto aqui que eu li de Marcos tem para nos falar nessa manhã. Bartimeu é um cara que está sentado à beira do caminho, na saída da cidade de Jericó, onde possivelmente muitos cegos e mendigos ficavam ali na saída da cidade, botando a mão para fora e pedindo R$1 se fosse possível. Naquele dia algo diferente aconteceu, porque nenhuma caravana tão poderosa estava passando por aquele dia, senão a caravana de Jesus. Jesus estava passando por aquele lugar. E o cego Bartimeu ouve, e a gente não sabe como, a gente não tem informação de como é que o negócio aconteceu. Ele ouve que quem estava passando por ali era o Jesus. Aquele que curava, aquele que pregava boas novas, aquele que efetuava milagres.
E aí, quando Bartimeu descobre que naquele momento Jesus de Nazaré está passando, aquele cara junta toda a coragem do seu coração, sem saber direito para onde olhar, para onde mirar a sua voz, e ele simplesmente grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Quando a multidão vê que aquele cara, mendigo, excluído, um cara que não tem voz na sociedade, começa a gritar, a multidão olha para ele e fala assim: ei, baixa a bola aí, fala baixo. O mestre não tem tempo para você, ele tem que continuar a caminhada, fica quieto. Quando ele ouve um negócio desse, bom, ele tinha duas opções. A primeira é ficar calado. A segunda é gritar mais alto. Ele grita mais alto. Então ele berra: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. E quando Jesus para, Bartimeu deseja a cura e ele é curado. Se nós lermos detalhadamente a narrativa, nós vamos ver que Marcos nos dá uma informação muito bacana sobre Bartimeu. Versículo 46 diz o seguinte, não fecha a Bíblia aí, deixou a Bíblia aberta. Versículo 46. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo. Então ele diz que Bartimeu, primeira informação, ele é cego mendigo, e depois, filho de Timeu. Filho de Timeu. Bartimeu é filho de Timeu. Esse dado é de extrema importância para eu e você entendermos nessa manhã quem é aquele cego mendigo que ficou gritando desesperadamente para Jesus para ser curado. Bartimeu é filho de Timeu. Porque o personagem Bartimeu, o personagem cego mendigo, está intimamente ligado à figura do seu pai. Bartimeu é uma junção de duas palavras. Bar, que significa filho na língua siríaca, e Timeu é um nome próprio. Então, Bartimeu, como bem diz Marcos, nada mais é do que filho de Timeu. Agora, a grande pergunta é: o que significa Timeu? Ele é um nome próprio. Quando alguém chamava Bartimeu, ali, cego, mendigo, o nome dele remetia a quem? Ao pai dele. Quando alguém chamava Bartimeu, fique quieto, ele sabia que o nome dele estava intimamente relacionado à figura do pai. A pergunta é: Timeu, o que é que significa? Timeu significa valoroso. Valoroso. Então nós temos um fato, ou um dado muito importante aqui. Bartimeu era filho de um homem considerado valoroso. E a grande realidade de pai e filho é que eles estavam separados. Eles estavam separados. E por que eles estariam separados? Bom, a gente não sabe se o pai de Bartimeu era vivo ou não. O fato é que eles estavam separados e Bartimeu, não tinha mais nenhum vínculo com a família. E qual seria o motivo? Eu quero dizer para você que aqui Bartimeu viveu uma situação extremamente dramática na sua família. Ele não tem mais contato porque ele foi excluído da família. Da onde você está tirando isso, pastor? Olha só, versículo 51, nós temos a informação que Marcos diz assim: quando Jesus olha para Bartimeu, ele diz: e aí? O que você quer que eu faça por você? Bartimeu diz: eu quero tornar a ver. Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu tinha visão, mas em algum momento da vida ele perdeu a visão por alguma circunstância da vida. E o que isso informa para nós? É que lá no contexto judaico antigo, lá naquela época, aquelas pessoas que no decorrer da vida se tornavam deficientes, depois de adultos,
ou na juventude, seja por lepra, fosse por cegueira ou por qualquer outro motivo, aquela situação poderia causar desintegração da família. O cara que ficasse com lepra teria que ser levado para um lugar isolado. A pessoa, o jovem ou adulto que ficou cego também era retirado da família. Foi o caso de Bartimeu. A cegueira o levou para longe de casa, para a estrada de Jericó, deixando uma história para trás, a história de um pai que era valoroso, Timeu, seu pai. Um belo dia Jesus entrou na história do filho do homem valoroso. E Jesus olha para aquele homem, para aquele filho, e diz assim para ele: o que você quer que eu faça? É uma boa pergunta, né? O que você quer de Jesus, né? O que você quer de Deus? Ele olha para o cego e diz: o que você quer que eu faça por você? Então, o filho do homem valoroso responde: eu quero tornar a ver. Jesus o cura. E então, para mim, vem a parte mais tensa de toda a história. A parte mais tensa da narrativa, para mim, encontra-se no versículo 52. Quando Jesus olha para o cego e diz assim: ok, vai, porque a tua fé te salvou. Como é que Bartimeu reagiu à cura de Jesus? Aos nossos olhos, Bartimeu reagiu à cura de Jesus de uma maneira mais linda possível, do modo mais sublime possível e de uma maneira que nós vamos chamar de uma maneira mais crente possível. Diz o versículo 52. Tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Bartimeu começou a ver, deu uma limpada na roupa e entrou na caravana e começou a seguir Jesus estrada fora. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa manhã. Jesus o chamou? Jesus disse para o cego, para o filho do homem valoroso: eu te curo, vem e me segue. Não, ele falou: vai, e a tua fé te salvou. Quando Jesus chamava alguém para segui-lo, ele era muito enfático. Ele dizia: ei, você, levanta, vem e me segue. Quando Jesus curava uma pessoa, ou realizava algo no coração de uma pessoa, e não chamava essa pessoa para segui-lo pessoalmente, geralmente, quando ele curava algumas pessoas, ele também dizia o seguinte para elas: olha, vai e viva agora uma vida a partir daquilo que eu fiz no seu coração. Quando Jesus fazia isso, a gente tem alguns dados. Por exemplo, esse foi o caso da mulher adúltera. Vai, não peques mais. Esse foi o caso da mulher também samaritana. E esse é o caso do filho do homem valoroso, do Bartimeu. A pergunta é: por que Bartimeu não foi? Aliás, e para onde? Bartimeu foi convidado por Jesus para voltar. E não para seguir a Jesus estrada fora. E voltar para Bartimeu implicaria em duas coisas. A primeira, restituição social. Esse cara agora estava vendo. Esse cara não precisava mais de migalhas. Esse cara não precisava mais ficar sentado à beira do caminho. Esse cara agora estava vendo. Ele poderia voltar para a sociedade. Segunda, e mais complicada, a restituição familiar. Bartimeu teria que arrumar a trouxinha dele e voltar para a casa do pai cujo nome era valoroso, e que talvez para ele, de valoroso,
o pai já não tinha mais tanto sentido. Bartimeu decide não voltar. Bartimeu decide seguir a Jesus a seu modo. Porque voltar para Bartimeu seria encarar a casa do pai valoroso. Para voltar, Bartimeu teria que encarar aqueles que o abandonou. Para voltar, Bartimeu teria que encarar algumas pessoas que feriram o seu coração. Para voltar, ele teria que arrumar toda a coragem da sua alma para olhar nos olhos daquelas pessoas que excluíram ele, porque agora ele havia se tornado cego. O chamado de Jesus para o filho do homem valoroso era voltar e viver Cristo na sua origem, da onde ele tinha saído. Sabe o que é muito bonito para muitos de nós? É muito bonito e aparentemente muito piedoso nós dizermos para as pessoas: eu vou seguir Jesus estrada fora. Eu vou seguir Jesus estrada fora. Pastor Adriano, o que o senhor precisa de mim aí na igreja? Porque eu quero seguir Jesus. Líder da mocidade, eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero me envolver. E aí você lota a sua agenda com compromissos com a igreja, com compromissos ministeriais, com compromissos evangelísticos, com compromissos no acampamento, com compromissos em programações, compromissos. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir a Jesus. E aí, o problema é que tem muita gente deixando para trás pessoas que feriram você. Tem muita gente que quer seguir Jesus com histórias mal contadas e mal resolvidas. E não querem deixar que o Evangelho nos exija uma postura diante disso. Eu acho fantástico o poder do Evangelho, porque o Evangelho não é poder apenas para o hoje. O Evangelho também restaura e restitui o seu próprio passado. Essa é a história de José. Quando José foi entregue pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, e depois de anos ele reencontra os irmãos. José diz: olha, vocês não estão entendendo. O mal que vocês causaram a mim, Deus fez em bem. Pode parecer muito santo para mim e para você, nós dizemos de peito aberto e batemos no peito: eu abraço o Evangelho. No entanto, nós podemos nos esconder atrás do Evangelho para não resolvermos as questões pendentes do nosso passado, questões pendentes com quem você deixou para trás ao arrumar as malas para vir para o seu acampamento, seja você uma mamãe e um papai, ou seja você um filho, seja você um irmão, seja você quem quer que seja. Porque é muito fácil você vir para o acampamento e deixar o mundo cair lá fora. É muito fácil você vir para o acampamento e dizer: eu fui para o acampamento, eu sigo a Jesus, mas talvez o chamado para Jesus não é para você fique aqui, é vai! Vai! Bartimeu não queria voltar para a casa do pai valoroso Timeu. Ele se omitiu em voltar, porque Bartimeu não queria de fato seguir a Jesus do modo como Jesus queria. Vai para casa. Vai para casa. Quantos de nós nos escondemos atrás de uma roupagem bonita da religião cristã? Seguimos, mas nós não somos capazes de voltar a olhar para as feridas do nosso coração e da nossa alma e vê-las curadas em Cristo. É mais fácil a gente seguir sem olhar para o nosso coração que sangra. Olhar para algumas situações que você deixou para trás e você não quer mais fazer questão de falar sobre elas. Eu quero dizer para você que hoje talvez seja o tempo do seu coração ser curado. E as palavras de Jesus para você hoje talvez não seja: olha, siga-me estrada fora. Mas talvez o chamado de Jesus para você seja:
dizendo: volte, volte, e evidencie o meu reino à medida que você volta. Volte para a sua casa, volte para o seu trabalho, volte para a sua escola, volte, volte. Talvez para você seguir a Cristo, seja preciso voltar para encarar os erros que você tem cometido, voltar para poder arrumar a sua vida em relação a alguns pecados que você tem tratado como bichinho de estimação às escondidas de todo mundo. Voltar para os seus medos, voltar a olhar nos olhos das pessoas que te feriram e te excluíram. Nós não podemos fazer isso no nosso próprio poder, nós não podemos fazer isso baseado no nosso próprio nome, mas nós fazemos no nome daquele que nos comissionou e disse: volte, vai. A minha oração por você, você tem aí mais 2 dias de acampamento, eu oro para que você saia daqui e que você saiba exatamente o que você precisa fazer. Voltar para evidenciar a sua fé. Tem um cântico muito bonito. Gosto muito de cantá-lo. Será que dá para tocá-lo? Dá para? Posso pegar o violãozinho ou o senhor toca? Vamos ficar em pé? Doce nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. De novo, vamos lá? Só de ouvir tua voz, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez, Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Ó Pai amado, só de pronunciar o teu nome, só de gritar: Senhor, tem misericórdia de mim, nós nos sentimos mais corajosos em voltarmos e evidenciarmos a tua palavra e o teu reino. Senhor, eu oro por aqueles que querem te seguir. Eu oro, Senhor, por uma juventude, por homens e mulheres que estão dispostos a seguir ao Senhor. Mas eu oro para que eles possam ouvir a tua palavra e seguir o Senhor à medida que o Senhor os orienta. Eu oro, Senhor, para que essa galera possa voltar para casa,
voltar para a sua vida. E à medida que voltar, eles possam evidenciar a fé deles, onde quer que sejam, e mostrar ao mundo que eles conhecem o Senhor e que prosseguem em conhecer o Senhor em intimidade. Enche-os no teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Você pode se assentar. Deus te abençoe. Deus encha o seu coração da palavra dele. Em nome de Jesus.